Muito bom dia a todos. Começo por dirigir uma palavra muito especial de agradecimento ao Sr. Presidente do IAPMEI, meu caro amigo, professor Miguel Cruz, entidade que desde a primeira hora e desde há vários anos que decidiu associar-se à GES Venture na criação das condições que permitiram e têm permitido a realização desta iniciativa. Não posso deixar também de cumprimentar o meu amigo Engenheiro Paulo Caetano, Presidente da APCRI, pelo segundo ano consecutivo, ter-se associado à organização do nosso Congresso. Uma palavra também especial para o Presidente do Banco Popular, o Dr. Rui Semedo, e os seus colegas de administração, Dr. Carlos Alves e Miguel Gomes, a quem deixo o meu manifesto agradecimento pela pronta disponibilidade evidenciada em cederem pelo terceiro ano consecutivo este auditório para a realização deste evento. Senhores oradores convidados, caros investidores, empreendedores, meus caros amigos, comemoramos hoje a 14ª edição do VCIT e com ela a consumação de 14 anos a cultivar uma cultura de compromisso com a comunidade empreendedora portuguesa. Tem sido à custa de uma cultura de compromisso que a GES Venture tem conseguido mobilizar esforços e vontades para atingir o grande propósito de conferir ao ecossistema empreendedor nacional a dimensão merecida. Mas esta cultura de compromisso implica muita persistência e até diria mesmo alguma teimosia. A persistência e teimosia de quem tem a esperança de um tempo novo, com mais desenvolvimento económico e melhor futuro para as nossas empresas, para o nosso país e para todos nós, obviamente. Na GES Venture sempre tivemos plena noção que a esperança se constrói com muito e muito trabalho, pois sabíamos desde o início que sem ele jamais conseguiríamos obter resultados. Sabíamos que seria um pouco como o curso da água na natureza. E quando falamos de ecossistema, nada melhor do que analisar e ver o que a natureza nos ensina. A água acaba por encontrar sempre o seu caminho, procura as fendas quase invisíveis e depois trabalha pacientemente na pedra sólida até conseguir transpô-la. Tem sido assim o nosso percurso, nestes 15 anos em que iniciámos a nossa atividade, tentar encontrar pequeníssimas brechas que permitam eliminar barreiras ao crescimento do ecossistema empreendedor nacional, com a perfeita noção de que, por vezes, uma pequena ruptura pode fazer desmoronar uma enorme barragem. É por isso que achamos que vale a pena continuar a reunir os diversos atores do ecossistema empreendedor, cada um com a sua vocação muito própria, num espaço único e transversal, para debater as barreiras que é preciso eliminar e as tão necessárias mudanças estruturais de que a nossa economia tanto precisa para conseguir crescer. De facto, quando nós analisamos a nossa realidade empresarial, temos de ter consciência, muitas vezes falamos e pensamos que estamos noutro país, mas a nossa realidade é esta que aqui está. Em 2013, em 2014, entregaram as declarações do IES relativamente ao exercício de 2013, 276 mil empresas, aproximadamente. Destas, 230 mil exportam zero. 48,1% possuem 5 mil euros de capital social e 9,1% têm o capital social inferior a 5 mil euros. Ora, numa altura em que nós temos que, naturalmente, aumentar o nível das nossas exportações ou diminuir o nível das nossas importações, como é que poderemos atuar a este nível, alterar estes resultados, se não dotarmos as nossas empresas com adequada estrutura de capitais e acesso ao conhecimento? Quando analisamos um pouco mais em detalhe a criação de empresas, o fenómeno da criação de empresas nos últimos anos, é interessante constatarmos esta amostra. Em 2007 e 2008 foram criadas 64 mil empresas. Em 2009 estavam em atividade 40 mil empresas. Mas, no período compreendido entre 2009 e 2012, apenas houve 160 empresas que conseguiram atingir aquilo em que nós designamos as performances das empresas gazela, ou seja, as empresas que têm um crescimento orgânico médio anual acima de 20%, ao nível do volume de negócios, na criação de emprego e, inclusivamente, nas exportações. E é precisamente aqui que nós temos que continuar a trabalhar e insistir, porque necessitamos de mais empresas com estas características. Porque a experiência diz-nos que em épocas de maior conturbação, como aquela que nós hoje vivemos, são as empresas com menos de 5 anos que criam os empregos
que as empresas com mais de 5 anos têm dificuldade em manter. Ora, precisamente, uma parte substancial do que aqui se debate é precisamente o nível dos business angels, ao nível do capital de risco, que são precisamente atores que contribuem com a sua experiência, com o seu capital, para levar mais experiência e mais profissionalização para as organizações. De facto, o impacto económico relativamente à atividade dos business angels tem sido cada vez mais estudada e os resultados são extremamente interessantes. Num estudo realizado pela EBAN, pela Associação Europeia de Business Angels, num universo de 3.280 empresas, conseguiram-se atingir, entre o período compreendido entre 2004 e 2013, verificaram-se resultados muito interessantes. Ao nível da criação de emprego, qualquer coisa, portanto, quando os business angels entram na empresa, as empresas têm normalmente 5 colaboradores e ao fim de 3 anos passam a ter 15. Ao nível do revenue, resultados idênticos, com crescimentos na ordem dos 150% ao fim de 3 anos e também ao nível dos ativos, os resultados são semelhantes. E este facto é tão mais importante na Europa porque nós continuamos a assistir, nomeadamente nos Estados Unidos, a um investimento contínuo por parte dos business angels na criação de novas empresas. Em 2013, qualquer coisa como 70 mil novas empresas que possibilitaram a criação de qualquer coisa como 290 mil novos postos de trabalho. Ao nível do capital de risco, numa fase mais avançada, com outro tipo de estrutura, também os resultados do impacto económico são cada vez mais presentes. Na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, e os resultados são muito semelhantes àqueles que estão aqui no quadro. As empresas que beneficiam de capital de risco, comparativamente àquelas que não têm capital de risco, têm volumes de negócio de crescimento médio anual na ordem dos 10%, contra a perda, por exemplo, neste período de análise, de 4% para aquelas que não têm. E o mesmo acontece relativamente ao emprego, conforme poderão verificar. Portanto, de uma forma genérica, posso dizer que estes resultados podem demonstrar, ou podem não ser a forma mágica para resolver os problemas da nossa economia, mas podem dar um contributo muito importante, eu não tenho dúvidas nenhumas. Até porque, quando se pergunta aos empreendedores, nas fases iniciais, o que é que poderia ter acontecido se não tivessem tido o apoio dos business angels ou do capital de risco, 72,4% responde que poderiam nem sequer existir. E resultados semelhantes para as empresas que têm ou estão no estado de maior maturidade. Em resumo, relativamente, penso que não há grandes dúvidas de continuarmos a insistir, de continuarmos a fazer tudo para que estes 2 atores do nosso ecossistema desenvolvam a sua atividade em Portugal, porque, conforme está resumido, fazem crescer as empresas, contribuem para a criação de emprego, melhoram a produtividade, etc. E, de facto, são atores, nomeadamente ao nível dos business angels, extremamente importantes e que nós devemos analisar, nomeadamente os mercados mais evoluídos, como é o caso do Reino Unido. Ainda recentemente em Helsínquia, há cerca de 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, a minha colega Jenny da UK Business Angels apresentou este quadro que revela bem a capacidade que os business angels têm em acompanhar o crescimento ou necessidades de financiamento das empresas que vão apoiando. E realmente isto é extremamente interessante porque cria um círculo virtuoso que devemos ter em linha de conta. No nosso país, como também muitos de vós têm conhecimento, a atividade dos business angels tem vindo a assumir um papel bastante importante e muito se deve ao papel decisivo das várias associações de business angels que têm sido criadas a nível do nosso continente. Infelizmente, a nível dos Açores e Madeira, ainda não estão operacionalizados os clubes, mas há uma série de reuniões em curso para que também se criem, nomeadamente nos Açores, que está numa fase mais avançada. E, portanto, este resultado é extremamente interessante e reflete um trabalho que tem vindo a ser feito desde 2000, como também muitos de vós têm conhecimento, nomeadamente aqueles que participam no nosso Congresso. E todo este resultado do trabalho desenvolvido pelas associações veio a gerar a existência de 2 fundos de co-investimento. O primeiro, que num montante de 42 milhões de euros, dos quais, à data presente, já têm investido, ou já foram feitos investimentos de 22 milhões de euros, encontrando-se mais 5 milhões de euros já comprometidos, o que dá 27 milhões dos 42 milhões.
que possibilitaram o financiamento de 114 empresas e a criação direta de cerca de 200 postos de trabalho. Mais recentemente, para que possam ver a dinâmica deste movimento, foi criada uma nova linha de financiamento em 18 de fevereiro de 15 milhões de euros e neste momento os fundos estão totalmente aplicados e, portanto, prevê-se que também mais cerca de 25 empresas tenham sido criadas e apoiadas com estes 15 milhões de euros. O facto de estes números estão a ser também analisados com algum interesse a nível internacional, porque as estatísticas demonstram que, com exceção da Estónia e da Finlândia, Portugal é neste momento o país que tem uma performance mais interessante em termos do valor dos investimentos face ao PIB, ao respectivo PIB de cada um dos países. O potencial de crescimento da rede de Business Angels é muito forte se pensarmos Portugal para além das nossas fronteiras, nomeadamente ao nível da nossa fortíssima comunidade empresarial que se encontra ao longo da diáspora. Já lá voltaremos. No que diz respeito à atividade do capital de risco em Portugal, naturalmente não tem o impacto desejado no nosso tecido empresarial. Foram feitos 259 milhões de euros de investimentos em 2013, o que fica muito longe, apesar do país e a realidade espanhola ser diferente, mas eu penso que estes resultados têm e devem ser melhorados para bem de todos nós. No entanto, aquilo que é muito interessante é que os principais players nacionais, as grandes empresas nacionais, recorrem ao capital de risco e mesmo as empresas num outro patamar, mesmo nas fases nas áreas das novas tecnologias, etc., também têm estado a recorrer. O número, a dimensão de empresas é que ainda não é significativa. E a prova de que algo também tem que se fazer é que as sociedades de capitais de risco estiveram ao seu dispor num montante global de 185 milhões de euros dos fundos do Compete para alavancarem a sua atividade e dos 185 milhões de euros apenas foram aplicados na economia, nas empresas portuguesas, cerca de 20%. Ou seja, é uma pena não se ter aproveitado este capital para fazer face àquilo que nós, portanto, precisamos. No entanto, aquilo que eu gostaria de partilhar convosco, porque não podemos deixar de associar o tema do capital, dos empreendedores, àquilo que eu designo pelo ecossistema empreendedor. Por isso, não gostaria de terminar esta intervenção sem sublinhar um tema que se me afigura particularmente preocupante e relativamente ao qual se justifica, em meu entender, procurar alcançar novas e melhores formas de agir que permitam capitalizar as valências que o nosso ecossistema empreendedor hoje já reúne. Hoje dispomos de um ecossistema empreendedor que dá representatividade a todos os atores e infraestruturas de suporte à inovação e ao empreendedorismo, à semelhança de outros ecossistemas mundiais vocacionados para criar empresas baseadas na inovação e na criatividade. Possuímos excelentes instituições académicas e científicas, associações de business angels, estruturas tecnológicas de acolhimento, agências e estruturas de dinamização, operadores independentes institucionais, family office, grandes empresas, fundações, corporate ventures, etc. Mas cada um destes atores tem uma vocação muito própria. Funciona de forma isolada e quase sem interligação com os outros atores. É, pois, imperioso que passe a existir uma complementariedade entre estes diversos atores ao nível do planeamento de ações, dos investimentos e da sua atividade. Essa complementariedade não pressupõe uma perda de perspectiva individual de cada um dos atores, mas tão simplesmente uma coordenação global mais eficaz. E aqui a função do Governo não poderá simplesmente limitar-se à regulamentação dos diversos programas que a cada ator caberá depois executar, terá antes de se envolver nos processos de planeamento e desenvolvimento do ecossistema empreendedor, nomeadamente na identificação dos objetivos que devem ser atingidos por via dos aludidos programas. Se não vejamos, continua a existir a necessidade de introdução, na forma de cálculo do financiamento do ensino superior, não só critérios objetivos de qualidade e excelência, valores padrão e indicadores de desempenho, equitativamente definidos para o universo de todas as instituições, mas também critérios que possam conduzir as próprias universidades e os académicos e investigadores para um envolvimento ativo no jogo do mercado ou da criação empresarial ao nível das estruturas, dos processos e dos resultados da produção da ciência. A criação de um programa de procurement público
como driver fundamental de acesso a clientes por parte de startups, nomeadamente as que tiveram acesso a fundos de business angel de venture capital, dado que as startups assumem um papel extraordinariamente importante, como já vimos, na criação de empregos e de riqueza, sendo ao mesmo tempo líderes na inovação e na capacidade de reinvenção de novos processos e criação de novos produtos e serviços que permitam alcançar melhores resultados com menos recursos, quer estes sejam financeiros, materiais ou humanos. Refira-se a propósito, e só por mera curiosidade, que a Small Business Administration nos Estados Unidos possui há mais de 30 anos um programa que apoia o tecido empresarial norte-americano, nomeadamente as empresas no início de vida, pequenos negócios detidos por mulheres, empresas criadas por pessoas desfavorecidas, atribuindo-lhes uma quota-parte de todos os contratos públicos lançados e que neste último ano, 2013, atingiram 83 mil milhões de dólares, o que corresponde a cerca de 23% de todas as compras efetuadas pelos organismos públicos envolvidos. Assim como a reciclagem da matéria é essencial no ecossistema biológico, também ao nível do nosso ecossistema empreendedor se torna necessário desenvolver iniciativas que permitam o nascimento de atores catalisadores que possam ser responsáveis pela reciclagem de ativos que não tenham tido a sua aplicação, possibilitando que o conhecimento adquirido pelos potenciais empreendedores e os meios humanos, materiais e financeiros sejam aplicados na sua formação ou no lançamento das suas startups, possam vir a ser reaproveitados e desenvolvidos ao ecossistema empreendedor. Quantos projetos foram apresentados em calls for entrepreneurship que não têm continuidade? Quantos projetos foram apresentados em concursos de ideias de negócio que não têm continuidade? Quantos projetos foram apresentados nos politécnicos, etc., que não tiveram continuidade? É preciso perceber e é preciso dar. E quantos projetos foram apoiados por business angels e capitais de risco que tiveram quase a ter o sucesso, mas que, infelizmente, por não terem as características A, B ou C, acabaram por não passar para a fase seguinte e muitos deles acabam por se tornar insolventes. Depois também o tema do lançamento do Fundo de Co-Investimento para a Diáspora Portuguesa, tendo como principal objetivo alavancar os fundos que os empresários e gestores da diáspora portuguesa possuem, contribuindo dessa forma para que as startups inicialmente financiadas por business angels nacionais beneficiem do seu smart money na entrada dos seus produtos e serviços nos atrativos mercados onde desenvolvem a sua atividade empresarial. Volto sempre ao mesmo, mas eu não desisto desta, é tal teimosia. Comunicação institucional dos resultados produzidos pelos programas e iniciativas de apoio ao empreendedorismo através de uma estratégia de comunicação massiva junto da sociedade civil e, em particular, dos jovens empreendedores, dando-lhes a conhecer todas as valências que se vão desenvolvendo por todo o país e que estão ao seu alcance. Creio, pois, que todas estas questões e tantas outras que ficaram por suscitar constituem uma razão mais do que válida para continuarmos a realizar o Venture Capital IT, pelo menos, tal como já disse logo no início, enquanto através dele conseguirmos encontrar as melhores formas de, pacientemente, fazer passar a água pelas tais fendas quase invisíveis da pedra sólida que é necessário atravessar para levar a cabo o processo contínuo de modernização e de mudança do ecossistema empreendedor e de todos os atores que este agrega. Espero conseguir levar no final deste congresso a convicção bem nítida de que depende de nós a capacidade para melhorar, para inovar, para criar e para ultrapassar as dificuldades. Mas tudo isso não se consegue, e disse-o recentemente no Congresso Nacional de Business Angels, e volto a repeti-lo aqui, tudo isto não se consegue à custa de iniciativas que se vão lançando aqui e ali, um pouco por toda a parte. Pois, tal como referiu recentemente o cronista Zé Paulo do Carmo, o problema é o dia seguinte, sempre o dia seguinte, quando é preciso alimentar o que se começou, quando é preciso estar à altura do que se quis passar. No entanto, se as dificuldades são inegáveis, existem, contudo, fundados motivos para termos esperança no futuro. O vigor dos empreendedores hoje aqui presentes nesta sala, a dinâmica dos investidores, as corretas políticas públicas de suporte ao empreendedorismo, etc., etc., são representativos da nova cultura de estímulo à qualidade, ao conhecimento, à competência, à qualificação de quadros, dão-nos bons motivos para ter esperança de que, através deles, conseguiremos inverter o atual estado de definhamento em que nós nos encontramos, construindo novos rumos de renovação e desenvolvimento. Por isso, desejo-vos os maiores sucessos para os trabalhos de hoje e da manhã, e não posso terminar sem agradecer, mais uma vez, toda a confiança que têm depositado na nossa organização, na GES Venture,
para podermos contribuir com a nossa vontade, com o nosso conhecimento, para um país bem melhor. Todos, muito obrigado e... Obrigado.